Então eu percebi que se eu não fizesse o inglês, se eu não destravasse meu inglês, eu ia ficar para trás no mercado de trabalho do Brasil. Toronto é uma cidade completamente multicultural. Então, enquanto você estiver nas aulas, não fica no celular. Quando você estuda de forma passiva, você acaba não ativando a fala. Bem-vindos ao canal Família Vakulik. Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês, que já deve estar aí na capa, para falar sobre o meu intercâmbio. Eu vim fazer um intercâmbio aqui no Canadá, um intercâmbio de 1 mês, e esse vídeo é para falar sobre a experiência que eu tô tendo por aqui. Então, se você tem interesse em fazer um intercâmbio no Canadá ou em qualquer outro lugar, fica nesse vídeo até o final para você ver como que foi a minha experiência e para que eu possa compartilhar com você algumas dicas sobre o intercâmbio. Bora lá? Bom, então, em primeiro lugar, por que eu decidi fazer um intercâmbio? O meu intercâmbio é de língua inglesa, então eu vim para o Canadá para aprender e para melhorar o meu inglês. Por que eu decidi fazer esse intercâmbio? Eu percebi que o mercado de trabalho no Brasil, quando você vai se candidatar àquela vaga dos seus sonhos, normalmente eles estão pedindo que você saiba falar inglês. E eles não pedem só um inglês básico, eles pedem um inglês de intermediário para avançado, muitas vezes. Então, eu decidi que eu tinha que vir pra cá pra melhorar o meu inglês, pra destravar a minha fala. E tem uma galera, umas crianças brincando aqui na rua, fazendo barulho, então talvez vocês vão escutar um barulho de bicicleta e da avó das crianças gritando. Então eu percebi que se eu não fizesse o inglês, se eu não destravasse meu inglês, eu ia ficar para trás no mercado de trabalho do Brasil. Então eu resolvi vir e eu estou aqui, essa já é a minha 3ª semana de intercâmbio, e eu percebi que o meu inglês realmente, ele deu um up, né, do que ele estava anteriormente, de como eu falava anteriormente. Obviamente, ainda não está no estado que eu gostaria, ainda não chegou no nível que eu gostaria, mas eu já consegui melhorar bastante. Eu acredito que essa foi uma das prioridades minhas para vir aqui para o Canadá, para conseguir melhorar o meu inglês, óbvio, por conta do mercado de trabalho. Eu fiquei muitos anos trabalhando numa empresa no Brasil, no mercado de adquirência, uma empresa super conhecida, e nessa empresa eu praticamente não usava o inglês para nada. Eu estudava o inglês, mas eu não usava. Então, quando você estuda de forma passiva, você acaba não ativando a fala. E esse foi o meu grande problema. Durante esses 7 anos, eu não falava nada de inglês, e quando eu fazia as aulas, que eram 3, 4 vezes na semana, eu falava com a professora, mas isso foi bem nos últimos anos em que eu estava trabalhando. Então eu tinha dificuldades para falar, tinha trava na fala. Eu percebia isso quando eu ia viajar uma vez por ano, de férias para outros países. E quando eu precisava falar, eu percebia que só depois do 3º, 4º dia falando é que eu realmente conseguia fluir e o meu inglês desengatava. Então o que eu fiz? Eu percebi que eu precisava melhorar o meu inglês. E a melhor maneira de melhorar o inglês é por uma imersão. Então, se você está num país que fala a língua inglesa, é impossível você ficar falando o seu próprio idioma. Então, com isso, você consegue desenvolver a fala e praticar o quanto você precisa. Foi por isso que eu decidi vir para o Canadá. Agora, por que eu escolhi o Canadá, né? Eu tentei por acho que umas 4 vezes na minha vida fazer intercâmbio e eu não consegui nenhuma delas. Todas as vezes em que eu tentei, sempre o processo parava pela metade ou acabava acontecendo alguma coisa e eu nunca conseguia viajar. Da última vez, a minha viagem que foi para a Europa com a minha família, meu marido e o meu filho, tem um monte de vídeos aqui no canal, inclusive. Então, essa viagem era para ter sido um intercâmbio para mim. Mas eu fui viajar de férias do trabalho, eu ainda estava no trabalho, no meu antigo trabalho, e viajei de férias com a minha família. E acabei não fazendo esse intercâmbio. Eu troquei esse intercâmbio por uma outra viagem missionária para ajudar pessoas em Caxias, lá no Maranhão. Vou deixar algumas imagens aqui para vocês. É uma viagem que também vale super a pena. Eu sei que não é o tema desse vídeo, mas quando você viaja e faz algo por alguém, é muito gratificante e você se sente uma pessoa muito melhor. É óbvio que a finalidade da gente ir
para esse tipo de viagem não é se achar uma pessoa melhor, é perceber o quanto você é agraciado por Deus e o quanto Deus te ama e te deu tantas oportunidades, e que para algumas pessoas elas têm que passar por dificuldades para que elas consigam entender quem é Deus. Então, essa viagem que eu fiz, dessas imagens que eu tô deixando aí na tela, ela foi uma viagem que eu troquei por um intercâmbio que eu faria. Bom, continuando, por que eu escolhi o Canadá? Essa outra viagem, que se vocês observarem os vídeos que tem aí no canal, tem vários vídeos de Malta. Malta é um país na Europa onde as pessoas falam inglês. Eu ia fazer um intercâmbio em Malta. Por quê? Porque eu considerava que Malta era um ótimo lugar para aprender o idioma. Lá em Malta eles falam maltês e inglês, mas o idioma oficial da ilha é inglês. Eles usam bastante inglês lá. Então, eu já tinha fechado o intercâmbio para fazer em Malta. Porém, com a mudança de planos, a gente acabou indo viajar para Malta. Malta é maravilhoso, eu amei viajar para lá. E por ter viajado para lá, eu percebi que o inglês dos malteses é bem difícil de entender. Eles têm um sotaque bem parecido do Egito, da Arábia, sabe? Daquele lado. Então fica muito mais difícil de entender o inglês, ele é bem mais difícil, mais travado. O accent, né? Eu esqueci agora a palavra. Eu não ouvi o que eu ouvi? O sotaque é muito mais difícil de entender. Então, eu percebi que Malta talvez não seria muito bom para eu praticar. Por isso, eu decidi vir para o Canadá. Chegando aqui no Canadá, eu percebi que Toronto é uma cidade completamente multicultural. Então aqui eu ouço vários sotaques, vários accents. E tem muita gente, uma diversidade cultural gigantesca, muitas pessoas de diversos lugares. E ouvindo essas pessoas falarem, eu consegui entender que para mim esse lugar realmente era o lugar melhor para estar. Que bom que eu decidi vir para o Canadá, porque não só os canadenses, como também todos os outros povos que aqui estão, que têm culturas diferentes da minha, que têm linguagens diferentes da minha, sotaques diferentes do meu, fizeram com que essa imersão de inglês fosse extremamente valiosa para mim. Eu tô tentando mudar a câmera de lugar, porque aqui tá sol, então eu espero que vocês esteja pegando bem o meu rosto, que vocês estejam conseguindo me ver e não esteja atrapalhando muito esse solzinho que tá batendo aqui, que tá bem gostoso, inclusive. Com quem eu fechei esse intercâmbio? Vou voltar um step, tá? Eu tô aqui em Toronto, eu não decidi ir pra Vancouver, porque pra mim, o tempo lá em Vancouver, o weather, o clima, ele não era... Eu entendi que não era muito favorável. O horário também não seria o melhor, porque eu tenho um filho pequeno e um marido, e eu preciso falar com eles todos os dias. Aqui em Toronto a diferença para o Brasil é de apenas 1 hora, e em Vancouver eu não me lembro muito bem se são 5 ou são 4 horas de diferença de fuso. Então eu achei que para mim era muito mais cômodo vir para Toronto. Além do que, as passagens e a hospedagem ficavam muito mais baratas aqui em Toronto. Então, por isso, eu decidi vir pra cá. Como eu fechei esse intercâmbio? Esse intercâmbio, eu comecei a procurar ele assim que eu saí da empresa em que eu estava. Como eu comentei com vocês, eu trabalhava numa grande empresa no Brasil. Eu saí da empresa em que eu estava e aí eu finalmente tirei o meu sonho do papel. Então, eu comecei a procurar por lugares para fazer intercâmbio. Pesquisei em muitos lugares e o lugar que me deu o preço melhor foi a Fluency Pass. Ela é uma empresa de cursos de inglês e de intercâmbio também. Então eles não só oferecem os cursos de inglês, como também oferecem a experiência de imersão, que é o intercâmbio. Eles têm para vários lugares e você pode escolher. Lá no site tem como você fazer a cotação online e aí um consultor depois entra em contato com você. E foi exatamente o que eu fiz. E não, esse vídeo não é uma parceria paga. Eu não tô sendo paga por eles. Eu até gostaria, inclusive, Fluency Pass, vocês poderiam fazer uma parceria comigo. Não, esse vídeo não é uma parceria paga. Eu não paguei eles não me pagaram nem R$1. Eu tô fazendo esse vídeo aqui informativo para vocês e para ajudar na escolha do intercâmbio na hora que vocês forem escolher. Bom,
Então eu fechei com a Fluency Pass. Primeiro eu fiz a cotação normal no site deles e depois um consultor entrou em contato comigo. O consultor que entrou em contato comigo chama Paulo Henrique e ele é muito gente boa. Ele me ajudou com todos os detalhes, com toda a parte da documentação, todas as dúvidas que eu tive. Ele tirou todas e até hoje eu tenho contato com ele porque enquanto eu estou aqui no Canadá, porque eu ainda estou aqui, ele manda mensagem perguntando se tá tudo bem, perguntando se deu tudo certo, perguntando se eu tô aproveitando, se o meu inglês tá melhorando. Então eu não tenho nada, tenho zero para reclamar da Fluency Pass. Pelo contrário, eles me deram todo o suporte necessário. A casa em que eu estou, e eu escolhi ficar em uma casa, vou contar pra vocês agora. Eu escolhi, a casa em que eu estou fica aqui no bairro de Scarborough. Ele é um pouquinho distante do centro de Toronto, de downtown, mas pra mim foi uma opção ótima, porque eu tenho possibilidade de ver o bairro lindo que é aqui, inclusive depois eu vou filmar pra vocês e colocar as imagens nesse vídeo, e depois ir pro centro. Então eu tenho a calma de um bairro tranquilo, que é o que eu gosto, e o centro na hora de ir pra escola. O transporte público, já vou adiantando para vocês, o metrô não é dos melhores, mas o ônibus eu não tenho do que reclamar. E quando o metrô não tá funcionando, eles têm os streetcars e os shuttle buses. Então eu não vi nenhum problema também. Todas as vezes em que precisei me locomover, eu consegui com êxito. O modelo do intercâmbio que eu fechei foi um mês com acomodação e 2 refeições. Então eu fechei um mês de escola, o curso da escola pago, 4 horas de aula por dia e a acomodação em casa de família, homestay. Para minha sorte, a casa da família que eu estou é maravilhosa. Tanto a mãe quanto o pai são ótimas pessoas. Eles conversam comigo na hora do jantar e eu não tenho como ficar sozinha, porque eles estão sempre falando comigo. Aliás, eu não tenho como ficar sem falar inglês, porque eles estão sempre falando comigo. Quando eu quero ficar sozinha, eu vou pro meu quarto. Eu tenho um quarto só pra mim, separado. E eu vou pro meu quarto, fico no meu quarto, estudo, falo com a minha família e faço o que eu quiser dentro do meu quarto. Então eu posso ficar estudando, posso ouvir música, posso editar vídeos pro YouTube, inclusive. Então assim, zero problema. Eu amei estar aqui na casa dessa família, eles são maravilhosos. Eu gostei do bairro, gostei das pessoas. E essa casa aqui, além de mim, ainda tem outros estudantes com quem eu posso falar durante o jantar. A gente inclusive combinou de fazer vários passeios juntos e vocês vão ver esses vídeos aí também. Por que eu escolhi esse modelo de intercâmbio, de ficar em homestay? Você pode também fechar o seu intercâmbio, somente o curso, e depois procurar um Airbnb ou um hotel em que você possa ficar. Mas como eu ia ficar aqui por um mês, eu decidi ficar em homestay, porque nesse formato eu acreditei que eu falaria mais o inglês. Eu falaria com os donos da casa, eu falaria com as pessoas aqui e eu conseguiria, ainda assim, eu conseguiria de uma forma melhor desenvolver o meu inglês e a minha fala. Então, pra mim, funcionou muito bem dessa forma. Bom, o que eu aprendi com o intercâmbio até agora? Eu aprendi que muitas, mas muitas culturas num único lugar te fazem ter uma riqueza de informação sobre pessoas que você não tem noção. Por exemplo, na minha aula de Business English tem uma mexicana, eu e uma menina da Tunísia. A gente conversa e a troca de informações e de riqueza é tão interessante que faz com que você perceba que o mundo não é só o seu umbigo, que o mundo não é só em torno de você e que você tem muito a aprender com as outras pessoas. Essas 2 meninas que estão na sala de Business English comigo, as 2 são mais novas do que eu e eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu aprendi bastante com elas. Fora que o inglês delas é muito melhor do que o meu. Então eu percebi o quanto eu me prejudiquei não usando a língua, fazendo o inglês, usando o inglês apenas passivamente e não ativamente. Se eu tivesse me condicionado a treinar muito mais o inglês do que eu já tinha feito no passado, apenas só ouvindo, só assistindo filme, e nunca falando, eu estaria numa posição muito melhor hoje em dia. Além do fator cultural, eu percebi
que eu realmente perdi muito tempo não praticando o inglês. Além disso, eu percebi também o quanto a minha família é muito mais importante para mim do que eu imaginava. Eu tô morrendo de saudade do meu marido e do meu filho. Eu tô aqui na terceira semana, no meio da terceira semana. Hoje é quase no meio, hoje é terça-feira aqui. Hoje é quarta-feira, tô no meio da terceira semana. E eu tô desesperada pra voltar pra casa. Não porque a experiência não tá sendo boa, mas porque eu tô com saudade do meu filho, do meu marido e da minha casa. Então eu percebi que por mais que a gente viaje o mundo todo e rode e veja tantas coisas legais, que são legais de viver, a gente quer viver outras coisas, a gente quer viver novas experiências, a minha família e a minha casa ainda é o melhor lugar para eu estar. Ainda sobre o inglês, com certeza você vai me perguntar, eu preciso falar inglês para começar um intercâmbio? Eu preciso saber pelo menos o básico? Não, você não precisa. Inclusive tem pessoas na minha sala, eu tô no nível 8, que é o C1, o avançado. Tem pessoas na minha sala que começaram do nível 1. É claro que elas estão aqui há muito mais tempo. Elas estão aqui há 6, 7 meses, 8 meses. Mas se você for olhar, eu passei a minha vida toda estudando inglês passivamente e tô aqui no C1, no primeiro step do avançado. E tem pessoas que não sabiam falar nada, zero inglês, e em 8 meses estão junto comigo na mesma sala. O que eu posso dizer nesse momento? Só chorar, né? Eu não estou suportando mais. Ou seja, uma imersão faz todo sentido. E é claro que você precisa se aplicar, você precisa estudar, você precisa se dedicar. Se você ficar só brincando, andando com brasileiro, falando português, você não vai progredir. Então o que você precisa é se empenhar e vir aqui fazer o que precisa ser feito. Você precisa estudar, então estude. Bom, tô chegando no final desse vídeo e eu tenho algumas dicas, ou podemos chamar de conselhos, para dar para vocês. O primeiro conselho é: se você quer fazer um intercâmbio, tire seu sonho do papel. Tire seu sonho do papel. Se você ficar esperando a melhor hora a vida toda, você vai esperar e nunca vai acontecer. Então, tire seu sonho do papel. O segundo conselho que eu tenho para dar para vocês é: dê valor ao tempo que você está aqui. Dê valor aos momentos que você está aqui. Esteja presente em cada momento. Então, enquanto você estiver nas aulas, não fica no celular. Não fica batendo papo em português com as pessoas que você conhece no Brasil. Cara, se dedique. Coloque um objetivo quando você vier para cá e cumpra o objetivo que você se dedicou a fazer. No meu caso, eu cheguei aqui com um nível intermediário e estou saindo com um nível avançado. É claro que eu ainda não terminei a aula, mas pelo que a professora me falou, eu estou no nível do avançado e tá legal. Sinal de que eu vou sair com o certificado do avançado daqui. Então eu me propus a chegar com o intermediário e sair com o nível avançado. Eu espero de todo o coração que quando vocês vierem pra cá, todo o objetivo que vocês colocarem, vocês consigam atingir também. Além disso, eu tenho mais um conselho. Todas as pessoas com quem eu falei me falaram: se você trombar com um brasileiro, finge que nunca conheceu. Não fale com ninguém pra você não falar em português. O que eu tenho pra dizer pra você é: eu conheci na verdade eu conheci vários brasileiros aqui. A maioria dos brasileiros, óbvio, encontra brasileiro que quer falar em português. O que eu faço? Falo inglês. Né? Então, eu tenho 2 amigos da escola que falam português, que são brasileiros, a Maria e o Fernando. O Fernando mora no Japão e a Maria mora no Brasil. E eu passei bastante tempo com eles e eles só falaram em inglês comigo. Em pouquíssimos momentos eles falaram algo em português. Talvez quando não consegue achar a palavra e aí acaba falando português, mas com alguns outros brasileiros é óbvio que eles quiseram falar em português e o que eu fiz foi responder em inglês. Em alguns momentos eu respondi em português também, para não parecer rude, mas a maior parte do tempo eu respondi em inglês e perguntei: tem algum problema se eu responder em inglês? E tudo bem. Outra coisa seja gentil aonde você for, com quem você for falar. E por mais que você não saiba a língua, por mais que você tenha dificuldades com o inglês, tente se comunicar de um outro jeito. Então, se você não conseguir concluir um raciocínio, tenta explicar de uma outra forma. Se você não conseguir concluir nem dessa outra forma falando, faz mímica, né? Você não vai perder
por fazer mímica. E se você fizer, talvez você consiga, a pessoa pode te ajudar a concluir o raciocínio, falar em inglês e até te explicar. Mais uma dica: não fique inibida com as pessoas, não fique se sentindo julgada o tempo inteiro. Eu sei que é muito difícil e pra mim também é, mas só fala, só solta, simplesmente. Tudo que você aprender, coloque em prática. Eu vi um vídeo há uns dias atrás de uma professora de inglês falando, e nem foi daqui do intercâmbio, mas foi de uma professora de inglês que eu tava vendo um vídeo dela, e ela disse: tudo que você aprender em inglês, faça 3 vezes. Então, e realmente eu comecei a colocar isso em prática e super funcionou pra mim. Tudo que você aprender em inglês, faça 3 vezes. Aprender uma palavra nova, escreve essa palavra com 3 frases diferentes. Uma no afirmativo, outra no negativo, outra no interrogativo, talvez usando would, sabe? Faz 3 vezes de formas diferentes e fala também. Não só escreve, não só ouve, mas fala. Dizem que também é um ótimo recurso você começar a se gravar, como eu tô fazendo aqui, me gravando pra vocês, só que eu tô gravando em português, né? Mas eu gravei em inglês várias coisas lá no meu Instagram. Se você não segue o Instagram da família Vakulik, vai lá, o Instagram nosso é bem legal, a gente já tá quase com 2.000 seguidores. E ele é um Instagram que fala exclusivamente de viagens, obviamente intercâmbio é uma viagem, de viagens e um pouco também sobre maternidade e uma vida mais leve com Cristo. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal, pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e te entregar muito mais. Eu espero, do fundo do meu coração, que vocês consigam realizar todos os sonhos que vocês têm, inclusive esse de fazer o intercâmbio. Era o meu sonho desde a minha adolescência e graças a Deus eu consegui tirar do papel. Eu espero que vocês também. Então, acho que esse é o final do vídeo. Deus abençoe, fiquem com Deus e tchau, tchau. Até a próxima.